Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos. Todos me ouvem e me veem, me deem um ok aqui no chat, se está todo mundo me vendo e me ouvindo. Sim, ótimo. Obrigado, gente. Que bom que vocês estão aqui com a gente hoje. Eu sou Maurício Lima e essa é a quinta live das Arqueologias do Futuro, projeto do Museu dos Meninos, com patrocínio da Fundação Cultural Holandesa Prince Claus Fund e em parceria com o The Black Archives em Amsterdã. Eu quero começar dando alguns informes. As visitas guiadas, elas acontecem todas as quartas-feiras até o final de setembro. Essas lives, elas têm a proposta de escurecer o futuro. E aí nós temos sempre interpretação simultânea com os nossos intérpretes Marcelo Andreotti, português e inglês, e Jonatas Narciso, português Libras, língua brasileira de sinais. O Jonatas fica com a gente o tempo inteiro, o Marcelo fica só em áudio e vai ser essa nossa voz internacional. Mais uma vez, boa tarde, caminhos abertos, Laroyê e axé. Nós todos estamos vivendo uma pandemia perigosa e contagiosa. As epidemias têm o poder de revelar quem são aqueles que devem morrer. E o coronavírus virou mais uma arma usada pelo Estado para perpetuar o projeto de genocídio contra a população negra e pobre, tentando nos roubar o futuro. Nesse momento, muitas vezes não se sabe o que fazer. E por não saber o que eu posso fazer nesse momento, eu criei esse encontro aqui para que juntos a gente possa escurecer as ideias e imaginar futuros impossíveis para esse mundo que começa agora. E aí, para isso hoje, eu convidei o artista visual Yuri Cruz. Bem-vindo ao Museu dos Meninos, Yuri. Obrigado, Maurício. Muito feliz de você Obrigado estar pelo aqui com a convite. gente. Estou muito feliz também. Bom, Yuri Cruz é suburbano como eu, cria de Olaria, bairro que é vizinho do Complexo do Alemão. Ele é artista visual e escritor, graduado em Ciência Política pela Unirio e pós-graduado em Jornalismo Cultural pela UERJ. Yuri cria a partir do que ele chama de ficções visionárias, com diálogo intenso com a performance. E, através das suas cenas, ele fala sobre poder, relações de opressão, cura, subjetividades e violências sociais. Yuri cria a partir de resgates e recriações de memórias que são parte de uma prática de resistência. E ele e eu estaremos na próxima exposição do Mar, Museu de Arte do Rio, chamada Casa Carioca. Yuri, eu falei tudo, você quer falar mais alguma coisa? Complementar sua biografia? Para mim tá perfeito. Estou super ansioso para nossa exposição juntos. Nem fala, nem sei como é que eles vão abrir, né, o museu, mas... Também não sei, mas vamos veremos. lá, abrirá. Bom, Yuri, hoje eu te convido a fazer comigo essa visita guiada às nossas arqueologias do futuro. E eu quero começar dizendo que eu não sou um museólogo, eu sou um artista. E nesse momento aqui, eu sou o seu guia. Esse museu nasceu do encontro do meu corpo com o teatro. Então, para falar dele, eu preciso falar um pouquinho de mim, pois ele foi gestado nesses anos todos na camada mais funda do meu corpo. Meu nome é Maurício, eu tenho 29 anos e nasci e cresci na Alvorada, uma das 15 favelas do Complexo do Alemão. Eu sou de uma família preta, migrante nordestina que chegou no morro lá pelos anos 60. E, até hoje, a minha família mora no mesmo lugar.
na mesma casa. Dessa casa onde eu cresci, eu vi muita coisa acontecer. Nos silêncios entre um tiroteio e outro, eu vi pessoas morrerem pela violência policial no morro. E de alguma maneira, eu achava que isso era normal. Eu tinha certeza que tudo que nos faltava era sorte. Era a sorte de não ter nascido em outro lugar, a sorte de não levar um tiro, era a sorte que nos fazia permanecer vivos. Aí, quando eu tinha 16 anos, eu comecei a fazer teatro e, além de me ensinar a falar e a ouvir, o teatro me mostrou que a morte na favela não é uma coisa normal, que ela não é uma condição, ela é uma operação. E aí eu lembro que pela primeira vez eu senti medo de morrer, porque naquele momento eu entendi que eu tenho valor e que eu importo e que nós precisamos viver. E aí esse mesmo teatro que me ensinou tudo isso também me exilou. Aos 18 anos eu desci o morro para abrir caminho nos dentes e impor o meu corpo como algo necessário. Eu precisava do teatro, mas o teatro também precisava e ainda precisa de mim. Aí, quando eu estava ensaiando uma peça há uns anos atrás, eu encontrei um mapa da violência no Brasil. E ali eu vi em números tudo aquilo que eu já sabia pelo corpo. 77% dos jovens assassinados são negros. Entende-se por negros os autodeclarados pretos e pardos. E 83,30% são do gênero masculino, com idades entre 15 e 29 anos, moradores das favelas e das periferias. A cada 2 horas, 7 jovens negros são assassinados no Brasil. São 84 mortos por dia, 2.540 mortos por mês, 30.660 jovens assassinados por ano. É muita gente. É uma multidão. E no meio, eu. Mas eu permaneço vivo. Nós permanecemos vivos. Aí, diante desses números, eu olhei para o morro de novo, olhei para frente, olhei para o futuro e comecei a montar esse museu, peça por peça, artefato por artefato. E eu já achei 30 peças, 30 meninos. E eles e eu formamos uma coleção de meninos vivos. Esse é um museu vivo, é o Museu dos Meninos. E tem uma coisa muito curiosa que liga essas peças e que eu não sei exatamente qual é o nome, mas por enquanto eu vou chamar de necessidade de estar vivo. Então hoje eu queria mostrar alguns desses meninos para você. Então a gente vai abrir as portas virtuais do nosso museu. Ele é um site que está disponível no site museudosmeninos.com.br. Aqui tem os 30 vídeos para quem quiser assistir. Hoje a gente vai ver os vídeos com legendas em inglês. Eu vou ensinar como é que a gente aciona aqui as legendas para quem quiser ver com legendas. Tem legendas em português e inglês. Aí você clica aqui, ó, nessa engrenagemzinha aqui. Aí tem português e inglês. A gente vai, então, assistir os vídeos em inglês. Então, vamos assistir ao primeiro depoimento, que é do Murilo Leandro. Meu nome é Murilo, tenho 19 anos, moro no Complexo do Alemão e sou barbeiro. Foi coisa do destino, mano. Tipo, eu cortava cabelo com um parceiro ali em cima, ali, no local onde eu trabalho hoje em dia. Eu prestava muita atenção nas vezes que eu ia cortar,
e tal. Acabou que ele mesmo, tipo, viu um interesse em mim, enxergou um interesse dentro de mim. E perguntou se eu queria aprender a cortar. Eu, na mesma hora, eu pensei nem duas vezes e aceitei. Falei, claro, mano, claro que quero. E daí em diante ele me ensinou tudo que eu sei até hoje. Acho meio triste, né? De poder andar por aí com insegurança, de ser confundido com um traficante pelo, sei lá, ser distinguido pela nossa cor, pela nossa idade, pelo nosso ser, pelo nosso habitat. É meio triste isso também. Penso viver aqui até que Deus queira. É onde eu vivi, não me vejo em outro lugar. Onde eu vivi aqui, onde eu nasci, fui criada. Não tenho por que sair também. Se pudesse recriar a favela, que eu fazia diferente. Procuraria, sei lá, igualdade pra ela. Menos violência. Me vejo no futuro bem de vida, meus sonhos realizados, minha vida financeira estável, com a minha família, meus filhos, minha mulher casada. Que é futuro, futuro. Quando me vem essa palavra, eu só penso na minha carreira daqui pra frente. Só nisso. O próximo vídeo que a gente vai assistir é do Arthur. Meu nome é Arthur, eu tenho 15 anos e moro na Rua Relicário e estudo. Eu acho, né, que meu nome é Arthur por causa do Rei Arthur. Bom, eu acordo, levanto, vou no banheiro, escovo os dentes, pego um telefone, vejo as mensagens que tem, depois eu vou, tomo banho, me arrumo, vou pra escola, depois eu venho pra casa, aí fico cuidando do meu irmão, até eu chegar, trabalho, aí eu faço o trabalho que tem pra fazer e durmo. Eles falaram que o primeiro que entrou bateu na porta, perguntou se podia entrar, pediu pra ver lá em casa. Já o segundo saiu empurrando a porta, nem pediu nada, só entrou. Eu sinto medo. Medo de morrer. Por causa da violência. O futuro pra mim é o que a gente... Coisa mais avançada. Você tá mais velho, coisas vão mudar. O próximo vídeo é do Diogo Nascimento. Meu nome é Diogo do Nascimento da Silva. Eu tenho 33 anos e sou nascido e criado no bairro da Penha, né? No Complexo da Penha. Eu logo identifiquei em algum momento que eu e meu pai, a gente tinha um estranhamento, né? Que tinha um machismo, mas também eu entendi na época que tinha... Eu entendo que tinha um machismo agora, né? Depois de mais velho, de refletir sobre isso. Mas na época, com 17 anos, eu entendia que a maior distância entre eu e meu pai estava muito ligado com a questão da idade. Meu pai é um homem mais antigo, acho que ele não entendeu essa mudança, onde os homens também dançavam, rebolavam, atuavam, não era uma realidade nossa.
Eu entendia que isso tinha um pouco a ver com a distância que a gente tinha de idade. E eu comecei a entender que eu queria ter filho cedo, porque eu queria não ter distância para poder lidar com minha filha. Né? Eu queria poder falar com ela de igual para igual e entender o tempo dela. Entender que tempo que ela vivia. Eu não queria ter essa distância. Esse era o meu plano de ser pai novo. Foi planejado, assim, ser pai novo. E é meio isso que acontece hoje, né? A Luciana, a gente troca, né? Aí veio a Ana Luísa, né? Que foi a mãe dela que queria mais ser mãe. E aí depois de 15 anos de intervalo veio o João Vicente. E aí pensar no João como um homem preto, né? Como parte dessa sociedade que está vivendo, que está cada vez mais endurecida, né? Mais violenta, mais insensata, menos sensível. A gente vê um rolê acontecendo, a gente vê umas bolhas acontecendo, mas a gente sabe que ainda a bolha ainda é a minoria, a grande massa ainda não está refletindo sobre nossas questões. E a violência contra esse corpo preto ainda é muito grande, né? A gente tem sonhos, desejos, está fazendo, está acontecendo, tem maior rolê, tem maior expectativa, mas o nosso desejo e sonho pode acabar a qualquer momento. Aquele dia eu vim pra cá, trouxe o tripé, trouxe ele enrolado no jornal, sei lá, várias armadilhas para não parecer um fuzil e eu não tomar um tiro, sabe? A liberdade já está sendo tolhida, né? Desde sempre. O futuro pra mim era tipo pensar, era ter medo de morrer, por exemplo, sabe? Tipo, acho que o futuro acho que é a possibilidade de viver um tempo, de construir um tempo para poder habitar um espaço. Gente, vocês podem me falar se tá tudo certo aí com o vídeo, se tá todo mundo conseguindo ver o vídeo bem? Yuri, ver se tá rolando direitinho. Eu consigo ver muito bem, tranquilamente. Massa. Aqui no chat, galera. Legal. Legal. Então vamos pro último depoimento, que é do Thailson. Meu nome é Thailson, eu tenho 18 anos, eu moro na Palmeira, aqui no Complexo do Alemão, e atualmente eu sou apenas estudante de ensino médio. É inevitável, sabe, hoje você não sofrer um preconceito de qualquer pessoa, sabe, porque as pessoas são muito intolerantes, são muito preconceituosas. Eu já sofri, sim, muito por eu ser gay, por eu ser, na maioria das vezes, afeminado. É perigoso ser uma bicha afeminada dentro da favela, porque, como eu disse, as pessoas não estão acostumadas com isso. Eu compreendo como elas não estivessem acostumadas com ver uma bicha afeminada, uma bicha de shortinho, uma bicha maquiada, uma bicha de peruca. É muito difícil, sabe, você carregar esse peso de ser quem você é e não que aceitar, mas ter que aturar o que as pessoas fazem e pensam sobre você, como elas reagem quando te veem. E é muito difícil para mim, mas eu tô todo dia tentando fugir desses assuntos, dessas ações, dessas pessoas também, porque eu acredito que em um futuro bem próximo, creio eu, que as pessoas vão deixar de ser assim, sabe? Vão aprender a aceitar as pessoas como elas são e como elas querem ser. Eu sempre falo pra mim mesmo que o futuro é a consequência do presente, né? Mas se eu faço uma coisa agora,
isso já foi um futuro, sabe? Eu tenho uma mente muito assim de tudo que eu faço agora já é um futuro. O futuro não é... Todo mundo acha que o futuro é o amanhã, é a semana que vem, mas isso daí são coisas que quando chegar serão um presente. Então eu acho que o presente é o futuro. Eu acho que tudo que você imaginar para o futuro, você tem que começar a fazer agora, no presente, entende? Bom, agora a gente vai ouvir ao Yuri. E se vocês quiserem mandar perguntas aqui no nosso chat, a gente vai abrir a conversa no final e tentar ler algumas perguntas se tiver tempo. Quem for de fora do país pode mandar a sua pergunta em inglês, que a gente lê. E se tiver alguma pergunta em Libras, avisa a gente aqui no chat que a gente abre a sua câmera, tá bom? Então, Yuri, como nós podemos escurecer o futuro? Maurício, primeiro eu quero te agradecer mais uma vez pelo convite e, assim, te agradecer principalmente pela oportunidade de estar vendo esse seu projeto artístico, que é belíssimo, assim. Eu acho que o que o Museu dos Meninos tem de mais importante é essa possibilidade de você criar uma arqueologia do futuro. E, assim, eu gostei muito desse nome, porque o que você está deixando de fato é uma memória para o futuro, sabe? Você está registrando esse presente e você está afirmando para o futuro que o presente também é escuro. Eu acho que essa ideia de que o presente ele é clareado, ele é uma ideia imposta, sinceramente, assim. Eu acho que todo o nosso tempo e todo o tempo da colonialidade, eu sinto que ele foi um tempo extremamente escuro e de várias nuances. O que acontece, o que eu entendo, assim, o que eu tenho entendido cada vez mais, porque quando a gente olha para trás, a gente percebe que as negociações, elas sempre aconteceram, e por mais que essas negociações nunca se deram em um lugar de horizontalidade, a escuridão, o mistério, a negritude, ela se instaura, querendo a branquitude ou não. E, enfim, eu acho que esse projeto ele é mais uma comprovação de que a negritude, a favela, os territórios, a periferia, ela se instaura, as negociações acontecem. Então, por exemplo, eu gosto de lembrar sempre do samba. Como que a gente tem essa ideia de que o samba ele é um ritmo preto. E ele é, de fato, um ritmo preto. Mas o samba ele é também o resultado das negociações que os ritmos africanos, quando chegam no Brasil, eles têm que fazer para continuar existindo, para o tambor continuar existindo, para o violão continuar existindo, assim. Então, enfim, eu queria primeiro responder essa pergunta dizendo que, tipo, eu sinto e eu tenho certeza que o passado ele é escuro, o presente ele é escuro e o futuro será escuro enquanto a gente existir, a gente vai existir por muito tempo. Afinal, a melanina é um gene dominante, não é mesmo? Então, assim, biologicamente, como está dizendo todas as teorias biologizantes da história, a melanina é um gene dominante. E não dominante no sentido de autoritário. Ele é um gene que vai estar, sempre vai estar. Enfim, eu queria muito comentar um pouco dos relatos dos meninos, assim, porque muitos me tocaram muito. E queria começar falando do Arthur.
o Arthur, que é esse menino super jovem, e eu gosto muito quando ele fala que ele acha que o nome dele se chama Arthur por causa do rei Arthur. Eu acho que a minha fala hoje tem muito a ver com essa fala do Arthur, que é sobre quais são as ficções que formam o nosso imaginário do que nós somos, né? Eu não sei qual é a origem do nome do Arthur, e também a gente não precisa saber, mas quando ele se coloca como rei Arthur, que é um rei da Inglaterra, um antigo rei da Inglaterra, ou também uma figura mítica, não sei dizer quem é rei Arthur exatamente, ele assume que a ficção que deu nome a ele é uma ficção branca, uma ficção europeia. E hoje eu sinto que eu estou aqui para falar do meu lugar de artista, do meu lugar de escritor, e do nosso, na verdade, né? Do nosso lugar de artista, do nosso lugar de escritor, e do nosso lugar de performer e ator. E como que a ficção ela é de extrema importância para escurecer o futuro. Então, deixamos o Arthur aí no ar como poeira desse nosso futuro que já chega. Também queria falar muito do Murilo, do barbeiro. Eu vi vários vídeos do Museu dos Meninos e eu gostei muito como que vocês escolhem o cabelo e esse tratamento do cabelo como uma forma de representar essa arqueologia ou essa imagem desses meninos, assim. Porque o que eu vejo, quando eu vejo essa navalha, quando eu vejo essa máquina de cortar, eu vejo o futuro. De verdade. Eu enxergo que a navalha, ela é um instrumento do futuro. Ela é a possibilidade na sua mão de você matar e de você dar forma. Então, eu sinto que nas mãos do Murilo, ele tem muito poder. E muito poder estético e muito poder político. Político é mais difícil, mas um poder estético que já é um início, assim. E que ele pensa muito na carreira dele, então, enfim, que a navalha lhe sirva muito, assim. E como que todos esses meninos têm as suas imagens de cabelo cortado, assim, isso é bem bonito. Bem, também queria falar do Thailson. Ele se coloca como essa bicha afeminada que sofre o peso de ser bicha afeminada dentro da favela. Por ser bicha preta, por ser afeminada. E eu acho que esse peso que ele traz é o peso que a gente precisa, que eu sinto que é um peso que se forma a partir de preconceitos, mas a partir de ficções que formam esses preconceitos também. E por último, queria lembrar também do Diogo, que também tem uma fala perfeita, principalmente quando ele fala sobre o tempo e sobre como o tempo com os filhos e as filhas dele precisa ser um tempo próximo, precisa ser um tempo unido. Não tem como a gente viver um tempo distanciado, um tempo desencaixado. Ele está tentando fazer com que ele e a família dele vivam no mesmo tempo, um tempo onde todos possam entender os símbolos do seu tempo, entender as palavras, entender os poderes do seu tempo, assim. E por último, eu sinto que ele trouxe uma imagem muito bonita quando ele sobe a favela segurando um tripé, e o tripé ele é embalado num jornal para não ser confundido com um fuzil. E ele chama isso de armadilhas. São muitas armadilhas que a gente tem que criar. São muitas armadilhas que a gente passa, mas são muitas armadilhas que nós temos que criar para a gente poder sobreviver. Então, tipo, a partir desses quatro relatos, e pegando essa frase do Diogo, armadilhas para a gente ficcionar novos futuros, eu queria falar das ficções que eu sinto que atualmente tem apontado a minha produção, o meu futuro e como eu tenho entendido o tempo, esse passado, presente e futuro
e como que eu tenho isso como uma arma, uma armadilha para criar um novo futuro a partir da minha produção, a partir das minhas relações. E aí eu queria te pedir licença para poder compartilhar umas coisas. O que você acha? Todo o espaço é teu. Por favor. Vocês conseguem ver a Conceição? Sim, para mim tá aparecendo. Tá todo mundo Então. vendo a Conceição, galera? Não. Sim, tá todo mundo... Então, eu queria primeiro começar com uma ficção que eu li em 2018, esse livro chamado Ponciá Vicêncio, escrito pela escritora Conceição Evaristo, que é uma escritora preta aqui do Brasil. Se eu não me engano, ela é de Minas Gerais e mora aqui no Rio atualmente. Bem, eu queria falar um pouco sobre Ponciá Vicêncio. Ponciá é essa ficção que Conceição escreve e conta a história de uma menina chamada Ponciá. E essa menina, ela vive num território da periferia, mas não é uma periferia de cidade. Não é a nossa periferia, não é a favela, não é o subúrbio, não é a Baixada. Ela vive numa periferia de cidade no sentido de que ela mora bem fora da cidade. Então, ela mora no interior, no ambiente rural. Os principais problemas, né, da narrativa dessa menina é que ela é uma menina muito introspectiva e que ela tem nela uma memória do avô muito forte. Quando ela pensa nesse avô dela, ela sempre pensa no braço cotoco do avô. Então o avô não tinha um antebraço. Então ela sempre tem essa imagem do braço cotoco do avô. E ela vive nessa família. Essa família ela vive com a mãe, que é a Maria Vicêncio. Ela vive com o irmão, que é o Luandi Vicêncio. E uma hora ela tem que ir para a cidade. Bem, eu não vou contar toda a história, mas eu queria ler uma passagem de Ponciá Vicêncio para vocês, que eu acho que tem muito a ver com o projeto do Museu dos Meninos. Eu lembrei muito dessa passagem. Vou mostrar ela aqui. Vocês conseguem ver direitinho, né? Uhum. Tá. Então, Ponciá Vicêncio não é um livro dividido em capítulos, é um livro dividido em momentos. E nesse momento, a Ponciá está pensando. E ela pensa assim. Ponciá Vicêncio achava que os homens falavam pouco. O pai e o irmão haviam sido exemplos do estado de quase mudez dos homens no espaço doméstico. Agora, o dela, ali calado, confirmava tudo. Ele também só falava o necessário. Só que o necessário dele era bem pouco, bem menos do que a precisão dela. Quantas vezes eu quis ouvir, por exemplo, se o dia dele tinha sido difícil, se o pequeno machucado que ele trazia na testa tinha sido causado por algum tijolo, ou mesmo saber quando começaria a nova obra. Muitas vezes quis dizer das tonturas e do desejo de comer estrelas de que era cometida todas as vezes que ficava grávida. Eu quis confidenciar a respeito de um medo antigo que sentia às vezes. Quis saber se ele também sofria do mal, do medo, se ele vivia também agonias. Quis que o homem lhe falasse dos sonhos, dos planos, das esperanças que ele depositava na vida. Mas ele era quase mudo. Não chorava, não ria. Desde os primeiros tempos, nos momentos em que ela se abria para ele, o homem vinha emudecido, trancado de falas, sem gesto algum dizível de nada. Enquanto que Ponciá vivia a ânsia do prazer e o desesperado desejo de encontro. E então, um misto de raiva e desaponto tomava conta dela, ao perceber que ela e ele nunca iam além do corpo, que não se tocavam para além da pele. O que eu senti quando eu lembrei dessa passagem foi que o que Maurício e o Museu dos Meninos estão fazendo é possibilitar
através de uma proposta artística, através de um convite, através de um gesto de futuro, que esses meninos do museu, que são meninos vivos, eles têm a possibilidade de não ser o marido da Ponciá e de não ser o irmão da Ponciá. Que essa família preta não seja formada por mulheres ansiosas por seus homens falarem, ou, né, isso no caso, se fosse uma família heteronormativa, né? Mas, enfim, mães, né, ou mulheres, ou seja lá quem for. E esses meninos não sejam, não só a causa da ansiedade de suas mães, de suas mulheres, de seus parceiros também, mas que possam falar e que possam botar na vida, botar no mundo o que sentem e da onde sentem e das suas rotinas, assim. Então essa foi a primeira passagem que eu sinto que está muito próxima à ficção ou à proposta artística que o Maurício está fazendo. Eu não vou ler mais nenhuma passagem da Ponciá, mas eu queria falar só um pouco do fim do livro, que não vai estragar a experiência de leitura, eu acho que todos têm que ler mesmo, porque é um livro lindo, mas que Ponciá também fazia modelos de barro. Não sei nem como se fala isso, esqueci. Mas Ponciá mexia com barro e fazia estátuas de barro. E o fim da narrativa de Ponciá é essa mulher negra que ela começa a moldar o mundo. Ela vira uma chave mental onde ela enxerga barro em tudo e ela fica sempre fazendo esses movimentos de moldar barro com as mãos. Como se ela quisesse moldar algum tipo de tempo fantasmático, um tempo fantasma. Porque, na verdade, uma leitura patológica da Ponciá seria que ela enlouqueceu. E ela está sempre moldando o ar, está sempre moldando o tempo. Enfim, essa é a primeira imagem que eu quero deixar para vocês da Ponciá. Bem, a segunda autora, que tem me ajudado muito a entender como eu quero ficcionalizar o meu futuro, e de fato, e quando eu falo ficcionalizar o futuro, eu estou falando sobre escurecer, eu estou falando sobre criar o futuro mesmo, e, enfim, jogar poeira nesse futuro, né? Uma nova poeira. É a Octavia Butler. A Octavia, ela é uma escritora preta que já morreu, que ficou bem forte nos anos 80, 90, 70, 80, eu acho. E ela é uma escritora de ficção científica. Então ela já ganhou o prêmio Nebula, enfim, super renomada. E ela tem esse livro, que eu amo muito, que se chama Kindred, Laços de Sangue. E eu vou contar também um pouco dessa história de Kindred bem rapidamente. Bem, falamos de Ponciá. Em Kindred, a gente tem a personagem Dana. Dana é uma mulher preta dos Estados Unidos nos anos 1976. Dana compra uma casa nova, se muda, e sem aviso, totalmente de repente, Dana se encontra em 1800 e... enfim, não lembro o ano, mas ela se encontra num período pré-abolição. Então, acontece uma viagem no tempo, onde a gente não entende de onde acontece isso, e Dana se transporta para o passado. Nesse passado, ela tem que salvar um menino branco, que é um menino chamado Rufus. E ela salva esse menino e ela se vê novamente no presente. E aí, um dia depois, a Dana sofre uma nova viagem no tempo e ela se encontra no passado pré-abolição, novamente, e ela tem que salvar esse menino novamente. O que a gente vai entendendo como a gente lê o livro é que esse menino é um ancestral de Dana, esse menino branco. Ele é o ancestral que estupra uma das tataravós de Dana, e para ela sobreviver
no presente, ela tem que salvar o estuprador da tataravó dela no passado. Mas o mais interessante dessa ficção, para mim, é entender como que o corpo da Dana é a própria máquina do tempo dela. Então, ela está no presente, ela está no agora dela, que não é o nosso agora, e ela se vê no passado. E ela se vê... E ela vê uma paisagem fantasmagórica desse passado, e ela vive nessa paisagem. E eu sinto que os nossos corpos, eles também fazem essa viagem no tempo. Eu acho que a Octávia foi genial a entender e ficcionalizar essa sensação de estar em vários tempos, de você estar subindo a sua favela, de você estar voltando para casa, atravessando a Avenida Brasil, e você ser parado por uma blitz e abaixarem seu short e pedirem para ver se você tem alguma coisa, e você não tem nada. Ou você está subindo a sua favela com um tripé na mão e podem pensar que isso é um fuzil. Então, que tempos são esses que a gente vive nos nossos corpos? E quantos são eles, né? São muitos tempos. Bem, eu queria ler também 2 passagens dessa vez do livro de Kindred, para a gente também trazer mais imagens assim para a nossa conversa. É essa aqui. A Dana fala assim: pode ser que você consiga passar por toda essa experiência como observador. Falei. Eu consigo entender isso porque na maior parte do tempo ainda sou uma observadora. É a proteção. É 1976, protegendo e amortecendo 1819 para mim. Mas de vez em quando, como na brincadeira das crianças, eu não consigo manter a distância. Eu sou trazida totalmente para 1819 e não sei o que fazer. Mas deveria estar fazendo alguma coisa, eu sei disso. E aí o parceiro dela, que uma vez viaja no tempo junto com ela, fala assim: não há nada que você possa fazer sem acabar chicoteada ou morta. Dei de ombros. Você não conseguiu ficar sem fazer nada, não é? Eu só comecei a ensinar o Nigel a ler e a escrever, falei. Nada mais subversivo do que isso. Se o Wayland, que era o senhor de escravos no tempo que Dana viaja, se o Wayland pegar você e eu não estiver por perto, eu sei. Por isso fique por perto. O menino quer aprender e eu vou ensiná-lo. Ele dobrou uma perna contra o peito e se inclinou para a frente olhando para mim. Você acha que um dia ele vai assinar a própria liberdade e seguir para o norte, não acha? Pelo menos ele vai poder fazer isso. Então, a Dana não só viaja no tempo, mas ela entende que ela pode intervir nesse tempo. Não só salvando o seu ancestral branco, mas também possibilitando que os os ancestrais desse passado possam assinar a própria liberdade. Né? Só que o passado dela é o presente dela. O que é o Museu dos Meninos, na minha leitura, nessa visita guiada? É a possibilidade de, talvez, Maurício está dando a possibilidade de menino olhar uma câmera, de poder falar a sua história e poder, de alguma forma, se reconhecer naquilo que fala e querer falar mais. Então, acho que tudo isso ultrapassa essa ficção, essas ficções. Tem mais uma passagem que eu queria ler para vocês, do Kindred. No caso, já é para o fim do livro, a Dana já entendeu um pouco da missão dela, que eu não vou contar qual é a missão, mas, enfim, ela fala assim... Sem dar spoiler. Sem dar spoiler. Era como se eu estivesse perdendo o meu lugar aqui, em minha própria época. No caso, nesse momento, a Dana já está no presente. E acho que vai ser a última viagem no tempo que ela vai fazer, mas ela fala: era como se eu estivesse perdendo o meu lugar aqui, no meu presente, em minha própria época. A época de Rufus era uma realidade mais pungente, mais forte. O trabalho era mais pesado, os cheiros e os gostos eram mais fortes, o perigo era maior e a dor era pior. A época de Rufus exigia coisas de mim que nunca tinham sido exigidas antes. E com facilidade eu poderia ter me matado se eu não satisfazesse suas exigências. Era uma realidade intensa e poderosa, que as leves conveniências
e os luxos dessa casa do presente, do agora, não alcançavam. Então, o que ela está dizendo é que o passado, às vezes, se coloca de uma forma tão, mas tão presente no nosso presente, né? No agora, que a gente não consegue nem identificar o agora. A gente parece ainda estar vivendo o passado. Enfim. E por último, eu queria falar um pouco sobre a Toni Morrison, mais uma autora, tipo, ela é minha ídola maior, assim. Uma autora dos Estados Unidos, morreu, se eu não me engano, faz 2 anos, Nobel de Literatura, enfim, uma inspiração. Sobre ela, infelizmente eu não estou com o meu livro Amada aqui, tá no meu estúdio, mas eu queria falar um pouco sobre Amada. Amada, eu peguei uma imagem aqui que eu peguei no Google, não sei de quem é, não sei quem é a artista ou o artista, mas é a última ficção que eu vou contar. Não a última, a penúltima. Amada, bem rapidamente, conta a história de um período pós-abolição, mas bem recente pós-abolição, onde essa mulher, a Seth, ela perde a filha dela, Amada, que é esse fantasma aqui. Como que Seth perde a filha dela? Seth foge. Isso não é spoiler porque é bem no começo do livro. Mas Seth foge. Foge com seus 3 filhos. E quando a Seth ia ser pega, ela resolve matar os filhos. Então, ela decide defender a vida dos seus filhos matando eles. Porque ela sabe que o presente que ela vive, que era um presente pré-abolição, né, no caso, era um presente que os filhos não mereciam. Então essa mulher toma a decisão mais difícil possível, que é o fratricídio, que é matar a sua cria. Só que a Amada volta. A Amada volta como uma pessoa de carne e osso e bate na porta dela. E fala assim, eu sou Amada, a sua filha. E aí a Seth tem que conviver com um fantasma em carne e osso da filha dela dentro de casa. E é sobre isso que conta a história. Então todas elas, eu sou apaixonado por fantasmas, gente. Tipo, eu sinto muito que os fantasmas, eles são uma chave essencial para a gente entender o futuro. Porque os fantasmas batem a nossa porta. E se a gente não ouvir os fantasmas, o futuro vai ser diferente. A gente precisa ouvir os fantasmas. Enfim, é basicamente isso que eu queria falar sobre Amada. Recomendo que vocês, quem puder, leiam os 3 livros. E, enfim. Agora eu queria falar um pouco sobre essa narrativa que eu escrevo. E aí eu me coloco como esse papel de fazer ficção também. No ano passado eu escrevi um ensaio que está para ser publicado o mês que vem, que se chama Pretofagia. Antes de falar um pouco sobre pretofagia, eu queria mostrar para vocês um vídeo desse ensaio que é feito em parceria. No caso, eu escrevo o ensaio sozinho, mas toda a cena é feita em parceria com várias outras atrizes e atores negros aqui do Rio de Janeiro. Então, Yuri, fala. Só uma coisa. Eu acho que a gente já está com um tempinho um pouquinho justo. Talvez a gente não consiga ver o vídeo inteiro, porque tem tipo 4 minutos, né? E acho que seria legal também ouvir o teu texto. Talvez tu pudesse pensar em mostrar uma parte do vídeo para conseguir fazer a parada toda. Ótimo. Então eu vou passar tipo 30 segundinhos do vídeo e depois eu leio o texto. Show. Desculpa aí pelo tempo, gente. A gente se empolga. Se desse, a gente ficava aqui. 4. Pretofagia.
o vídeo completo, que é um vídeo dos ensaios, ele está na minha página do Instagram. Então, quem tiver afim, quem se interessar, pode ir lá ver. Mas eu vou seguir a sugestão do Maurício. E para acabar meio que minha fala, eu vou ler um pouco desse texto que, no caso, eu escrevi, que se chama Pretofagia, e eu vou ler o ato 4 do texto, só uma parte do ato 4. Então, vamos lá. Ato 4, Pretofagia. Todas as bocas do corpo foram abertas. E em meio à desordem de uma cena recusada, que resultou em uma série de corpos perdidos, ancestrais vagantes, iluminados por uma centelha que incendeia cada vez mais forte e ilumina o espaço escuro, o precipício, seu corpo novo e esvaziado, e todos os que te compunham antes de sua implosão. Em meio a isso tudo, você começa a se mover como se alguém te chamasse. Alguém do núcleo saudável, vivo, preto, todas as suas bocas escancaradas de fome, e você encontra você. Ei, eu sou você. Me coma, preto. E você come a si mesmo num transe de prazer e dor, pois você sabe dos segredos que todas as suas partes escondem. É como se ganhasse um abraço. Ei, você sou eu. Vou te comer, preta. E você agora é absorvida, integrada a um outro corpo que também é você, e você se sente a filha dentro de uma mãe. E em seguida você já é 4 de si mesmo, e conforme caminha na espreita que você toma por vida, você começa a enxergar um corpo novo, isento das cargas que você antes carregava. Elas continuam a vagar dentro de você e a enunciar a morte, o precipício. Mas você já percebe que o precipício é mais estreito do que seu novo corpo, e ele não te cabe, não encaixa, não te penetra mais. A cena é longa, pois você enxerga à frente e adiante que quanto mais come a si mesmo, mais tem de comer, e mais se incorpora, e mais bocas nascem. Na ponta de cada dedo, uma boca. Na sola dos 2 pés, uma boca. Nas narinas, nos ouvidos, no peito, no ventre e na nuca. Muitas bocas. E a cena não se acaba, pois ela começou muito antes de você, e muito longe de você, e ainda assim dentro de você. A pretofagia que você pratica para viver dentro e viver fora. A nova cena, a velha cena, o novo nome. Pretofagia é sua nova cena, pois você continua a escutar de novo e de novo, como um canto ou um mantra. Ei, quanto tempo que não nos vemos, preto? Eu sou você. Me coma, preta. Me coma, preto. Me coma, prete. Então, pretofagia é essa ficção, esse ensaio dramático, onde existe um corpo subjetivo dentro de mim e dentro de qualquer corpo preto que vive uma cena. E nessa cena, ele descobre que ele está encenando a sua colonialidade, o que torna esse corpo subjetivo um corpo necrosado, um corpo que morre, um corpo em morte. Pretofagia, quando ela acontece dentro do ensaio, é o momento em que esse corpo subjetivo entende que para ele continuar vivendo, ele vai ter que continuar dialogando com o corpo necrosado, mas também ele vai ter que começar a comer os corpos saudáveis, os corpos ancestrais que estão dentro dele, porque a cena é longa, a cena já começou, e a gente tem que ir atrás nessa cena para a gente seguir adiante no futuro. E é isso. Uau! E aí, aqui tem a Cachaça Livre também, que eu acho que fala um pouco sobre isso, mas enfim, a gente pode começar um pouquinho, Maurício. Também não quero tomar todo o tempo. Não, que isso. Não, eu acho muito lindo isso que você traz, assim, sabe, essa ideia
da ficção, né? Que não é só uma ideia, mas ela é uma prática, é um exercício, né? E quando você foi falando, fui assim pensando no quanto de alguma maneira essa existência nos convoca a ser dramaturgos, escritores desde sempre, né? Porque fico pensando que assim é tão difícil a gente. Ih, eu tô sem vídeo, né? Desculpa, gente. É tão difícil a gente de alguma maneira. A gente é construído de muitas lacunas, né? De muitas lacunas. E aí, de alguma maneira, eu fico ouvindo você assim falar, né? Fiquei pensando no quanto de fato isso é uma prática para a gente já desde muito cedo, né? Criar, né? Assim, criar essas ficções sobre nós mesmos, né? A história que nos foi tirada a gente cria, né? A Exato. gente constrói, a gente pensa ela da forma que a gente quiser. Achei muito lindo e esse corpo que você traz no seu assim, trabalho, né? E a boca, fiquei pensando tem quando falam quer dizer, quando muitas pessoas falam em assim favela ou pensam em favela, elas associam sempre a violência e a boca e as bocas que existem, né, ali as bocas de, de fumo e esquecem de talvez pensar que existem bocas que produzem futuro, bocas de fala, né, bocas de canto, bocas de dança, né? Existem muitas outras bocas e outros corpos, assim, né? Achei E a muito nossa, lindo. e a nossa missão é abrir todas as bocas. Todas, né? Todas. Abrir e criar bocas, né? Criar Criar bocas. as bocas que não existem ainda, a gente cria. É, não sei se alguém tem alguma pergunta, a gente já está um pouquinho avançado no nosso tempo. Se alguém tiver uma pergunta, que fale agora ou, ou mande depois para a gente. Não se calhe, que é só aberturas de bocas. Sim. Mas eu fiquei ouvindo isso, tudo que você foi assim, falando, nesse gesto de futuro, nessa materialização, né, de tempo e espaço, assim, que assim, você trouxe na sua fala. E aí, talvez para encerrar a minha fala contigo, assim, queria te perguntar o que é futuro para você. Sim. Eu acho que eu vou tomar a Octavia Butler como referência mais uma vez. No Kindred, o corpo da Dana é a máquina do tempo dela. Ela vai ao passado para salvar e vai ao passado para matar. Eu acho que o futuro para mim é a possibilidade do meu corpo ser uma máquina do tempo também. Ele poder ir ao passado, mas ele também deixar tantas marcas no presente que ele vai se fazer presente no futuro. E fazer disso uma missão para que todos os nossos corpos, principalmente os corpos que são corpos que não têm a possibilidade nem de viver o presente, de serem máquinas do tempo e de poder afetar diretamente esse futuro também. Então, eu acho que a gente volta ao corpo e ao corpo que atravessa ao corpo, tempo e espaço, né? Não é só tempo e espaço, mas é o corpo, tempo e espaço. E acho que o seu trabalho é magnífico porque ele faz isso também. Dá a possibilidade desse corpo ser um artefato do presente e do futuro também. Uma outra pergunta, assim, só uma outra colocação que o Márcio Abreu fez um comentário aqui no chat e eu fiquei aqui pensando numa coisa, que ele disse que
sobre eu não sei falar inglês, gente, Kindred. Kindred. E ele disse que a Octávia está muito ligada ao afrofuturismo. E aí, eu te pergunto se as suas ficções visionárias são, de alguma maneira, um experimento futurista, afrofuturista. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sinto que para mim, o que eu tento fazer na minha produção e nas minhas ficções é tentar entender o afrofuturismo como uma tecnologia ao invés de uma estética. Então, a estética que eu uso geralmente não está muito ligada aos estereótipos do afrofuturismo. Mas, sem dúvida, eu sinto que o cerne do meu trabalho é fazer disso um trabalho de afrofuturo mesmo. Com certeza. Massa. A gente já passou um pouquinho do tempo, Yuri, mas eu queria agradecer demais a sua presença. Acho que estava muito ansioso e muito feliz assim por esse encontro. Acho que eu sou muito fã do que você faz, da forma com que você constrói e pensa. E eu estou muito honrado de ter aqui você junto com a gente, de ter partilhado esse espaço contigo. Muito, muito, muito obrigado. Eu estou muito, muito feliz. Eu sinto que essa é só nossa primeira cena juntos. Nós vamos ver outras. Com certeza. Com certeza. E tá aqui gravado, hein? Tá gravado, não pode negar depois. Gente, essa foi a nossa visita guiada de hoje. Nós e a Fundação Prince Claus Fund estamos muito interessados em continuar essas trocas, então escrevam para a gente no Instagram, @o Museu dos Meninos, @Prince Claus Fund e @Pandêmica Coletiva. A gente está colocando todos esses arrobas aqui no chat. Sigam também o Yuri Cruz. Aqui nas nossas lives, na semana que vem, a gente vai receber a performer holandesa Naomi Pieter para mais uma expedição às nossas arqueologias do futuro. Jonatas e Marcelo, nossos intérpretes incríveis, muito obrigado por hoje. Yuri, muito, 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 muito obrigado. Obrigado. E que todos tenham uma ótima tarde, uma ótima noite. Axé e voltem na semana que vem, tá bom? Um beijo grande a todos.